Olá, começa agora o programa Eu Quero Ver, programa que traz a realidade dos trabalhadores em Alagoas. E nós começamos a edição dessa semana com uma matéria sobre a paralisação realizada pelos servidores estaduais do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para reivindicar um reajuste salarial. Acompanhe conosco. Concentrados em frente ao Tribunal de Contas de Alagoas, os servidores protestaram contra a falta de reajuste salarial, que chega ao terceiro ano consecutivo. A proposta do Sindicato dos Servidores, Sindicontas, é um reajuste de 21%, relativo aos anos de 2015, 2016 e 2017, anos em que o governo do estado não reajustou o salário dos servidores. Olha, essa luta do servidor é uma luta justa, né? Eles estão desde 2015 que eles não recebem nenhum reajuste salarial, nem o NPCA ele não recebe. Então, assim, eles estão hoje fazendo essa mobilização aqui. Justamente ontem eles tiveram uma assembleia, onde a CUT também participou dessa assembleia ontem, para discutir como é que seria a reposição salarial, né? Já que desde 2015 que eles não recebem, eles estão reivindicando pelo menos o IPCA de 2015 e 2016, que aí fica em torno dos 12%. Né? E assim, é injusto porque o tribunal tem condições realmente de dar esse reajuste. É injusto o que o Tribunal de Contas está fazendo com seus servidores, né? Onde eles estão aí trabalhando, não são valorizados, não tem, a categoria está tendo prejuízo na questão salarial e também na questão de condições de trabalho. Então, hoje, nós estamos aqui também se juntando a eles nessa mobilização e eles não têm a previsão deles continuar nessa luta. Hoje tem essa paralisação, amanhã eles continuam no apitaço, segunda-feira do mesmo jeito, até sentar e negociar, né, a questão da reposição salarial da categoria. Então, a presidenta do sindicato, né, a Ana, ela está junto, encabeçando, né, essa ação do sindicato. E a gente, a CUT, a gente está aqui apoiando e vamos continuar dando essa força, esse apoio ao Sindicontas e à categoria, até porque a gente sabe da importância nesse momento do apoio da Central Única dos Trabalhadores, né, a sua categoria, a sua base. Então, esse é um momento realmente que o sindicato ele consegue mobilizar a sua base, consegue trazer a sua base para essa mobilização. A gente sabe que não é fácil, a gente hoje mobilizar a base, principalmente para vir de contra, né, o Tribunal de Contas, né, onde a gente sabe também que existe perseguição, existe vários tipos de coisas. E a categoria está junta, está unida e não vão desistir. Só vão voltar às suas ações normais quando for atendido, né, a sua reivindicação, que é a sua reposição salarial, no que foi apresentada a sua pauta de negociação da sua database. Então, nesse momento, nós estamos aqui, além da CUT, tem outros sindicatos também, tem outros apoios que eles estão recebendo também de outras entidades para que a luta se torne forte. A gente sabe que não é fácil fazer a luta por categoria, a gente tem que fazer sim a luta de classe. E esse momento é um momento de luta de classe. Uma das preocupações dos servidores é a situação da folha de pagamento do tribunal, que comporta 204 comissionados, custando aos cofres públicos mais de R$1 milhão e pode deixar os servidores efetivos sem o pagamento de salário nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. Estamos aqui hoje em frente ao Tribunal de Contas, onde acontece uma manifestação dos servidores, eles que lutam por reposição salarial e por melhores condições de trabalho. Vamos conversar aqui com a Ana Maria, ela que é presidente do Sindicontas, vai passar mais informações para a gente sobre essa manifestação. Ana, o que os servidores estão reivindicando junto ao governo do estado? Olha, nós estamos reivindicando 21% de reposição, que é o IPCA de 2015, 2016 e 2017, que até hoje não recebemos, que é nosso direito garantido pela Constituição. Como é que está a questão das rodadas de negociações? Vocês têm sentado com o governo, com o representante do Tribunal de Contas? Nós sentamos com a presidência já 3 vezes e a presidência que está negociando com o governo do estado, porque, segundo a presidência da casa, o duodécimo não é suficiente para pagar a reposição e sequer
existe a possibilidade de pagar os salários de outubro, novembro e dezembro, a não ser que faça remanejamento de outras áreas. E isso preocupa muito a presidência do tribunal e nos preocupa mais ainda, porque se trata dos nossos salários. Então ela tem negociado com o governador, mas até o momento não há respostas que haja aumento desse duodécimo. Por outro lado, se o nosso duodécimo não dá, a nossa casa, nós não temos nada contra cargo comissionado, mas essa casa hoje tem mais de 200 cargos comissionados com salários de em média R$8.000, que foram estabelecidos por uma lei criada em 2013, que é inconstitucional. Inclusive, essa lei encontra-se em julgamento no Supremo. Até hoje não foi julgada, desde 2013. E que cria um impacto na nossa folha em torno de R$1 milhão. E nada contra comissionados, mas esse dinheiro daria para pagar os servidores efetivos da casa. Então, os servidores podem estar com os salários em risco por conta desse gasto a mais com os comissionados. Com certeza, nós estamos aqui para protestar, estamos fazendo nosso protesto pacífico, um dia de paralisação, e logo em seguida vamos ficar fazendo apitaço, depois vamos aumentar as paralisações, se for preciso a gente fecha o tribunal, entra em greve por tempo indeterminado, porque não é justo que o servidor efetivo pague a conta quando os conselheiros e os altos funcionários do Tribunal de Contas tenham direito às suas regalias por resolução e altos salários, os comissionados tenham altos salários e para a plebe, como se dizia na época da Revolução Francesa, nada. A maioria dos servidores do Tribunal de Contas ganham em torno de R$2.000, R$3.000. Tem aposentado com salário defasado, passando fome, passando necessidade. E sequer a reposição, que é um direito constitucional nosso, estamos recebendo. Então, vamos à luta, é nosso direito, vamos lutar. E não vamos parar, a gente não para, não, é o lema desse sindicato. E no quadro Eu Quero Ver Cidades, a nossa equipe esteve na Vila Brejal e retratou o descaso da administração pública municipal em relação à comunidade após as fortes chuvas e o inverno rigoroso na capital. Abandonada pelo poder público, desde as fortes chuvas do mês de maio, a Vila Brejal e o Bom Parto sofrem com as consequências do rigoroso inverno que atinge Maceió. A Avenida Senador Rui Palmeira, que corta os dois bairros, tornou-se praticamente intransitável, devido a centenas de buracos e o alagamento da pista, provocando a formação de uma imensa cratera, formada após a destruição do asfalto e o transbordamento do canal, que margeia a avenida e deságua na Lagoa Mundaú. As obras de saneamento estão ausentes há anos, causando transtornos para pedestres e condutores, colocando em risco a saúde dos moradores e danificando veículos. A cada inverno, a cena se repete. O canal transborda, inunda casas e os estabelecimentos comerciais. Sem perspectiva de mudança, a população se vira como pode para sair de casa, ir ao trabalho ou mesmo realizar simples atividades, como comprar o pão de cada dia, em meio ao caos e à lama que tomam conta da paisagem. Utilizado outrora como via de passagem por linhas de ônibus interestaduais, a atual situação de abandono e desprezo por parte da prefeitura faz com que nem os ônibus locais trafeguem pela avenida, penalizando ainda mais os moradores da Levada e do Bom Parto. As fortes chuvas, a lama e a falta de saneamento já fecharam escola e têm causado transtornos para quem necessita ir até o único posto de saúde do bairro. Agora também a situação aqui é pecado, porque aqui é tudo dentro da lama. Dentro da lama, dentro da água. Muita criança doente com negócio do rato, né? Tem um negócio do rato aí, que já chegou umas chuvas aí. Os vizinhos estão fazendo, aterrando aí, pintando os certos, aterrando, ajeitando, porque tá abandonado aqui, ninguém, se ele não resolver, cada dia vai piorando, né? Aqui do outro lado ninguém pode passar. Bateu de 5 horas, ninguém passa mais ali porque não tem como. Porque ele não vai afogar o carro dele dentro da lama. Tá quase com um ano que essa escola tá fechada, só por causa de uma fossa que tá entupida. Tá aí, ó, desprezada. Não tem ninguém que tome conta aí, desprezada. Portão fechado, tudo fechado, aluno não vem para aqui, vai para outro setor, mas no caso de uma fossa. O caos é visível e fica evidente o descaso da Prefeitura de Maceió com os moradores da comunidade.
localizada na área central da capital. E a nossa equipe conversou com Hilda Alves, ela que é presidente da CUT Alagoas e participou das comemorações do Dia Nacional do Agricultor Familiar e fala sobre a importância dessa categoria para os trabalhadores. Também representando, chamada para a mesa para fazer, Genivaldo representando a FETAG e eu representando a CUT. E assim, é um evento que já é a 4ª edição que o sindicato realiza em comemoração ao Dia do Agricultor e cada ano está crescendo mais. Então esse ano tinha um número muito grande de agricultor familiar lá no sindicato, aonde o sindicato, ele, além de estar fazendo essa comemoração, um dia festivo com muitos brindes, mas também de uma forma também de estar mostrando, né, para as pessoas que estavam participando o que o município de Coité produz da agricultura familiar. Então foi feita uma mística onde os agricultores entraram, cada um comunidade representando a cultura daquela comunidade. Então é um município que tem uma agricultura familiar diversificada, planta o coco, a banana, o quiabo, a melancia, o abacaxi. Então, assim, é uma cultura diversa, né? Uma agricultura diversa que a gente viu em Coité do Noia. E, além do dia da comemoração, também tinha algumas autoridades lá presentes, no qual também o sindicato, junto com a FETAG, também aproveitou o momento para estar cobrando dessas autoridades, né, políticas para o fortalecimento da agricultura familiar, como a criação de CEASAs nos municípios ou região, para que os agricultores tenham onde vender, levar para vender os seus produtos, né, o investimento também na agricultura familiar, na questão do PAA, do PENAI, né, a gente também aproveitou o momento, fez uma cobrança, né, ao senador Renan, junto ao governo do estado, sobre a compra do PENAI, que o estado até hoje ainda não comprou, não compra da agricultura familiar, o mínimo dos 30%, onde tem alguns municípios que já está bem mais avançado do que o nosso estado. Então, assim, houve também esse compromisso do senador, junto também com o vice-governador que estava lá presente, e também foi feito algumas cobranças também na questão de estradas, principalmente nesse momento para escoar a produção da agricultura familiar, né? Também a questão da educação, a questão da saúde. Então, assim, foi um momento também que se teve para também, além da gente estar fazendo o debate e comemorando o dia 28, que é o Dia do Agricultor, a gente também de estar cobrando das autoridades, né, mais empenho para o fortalecimento da agricultura familiar do nosso estado. Então, eu só quero aqui deixar, né, assim, parabenizar o sindicato e todos os agricultores. E, assim, seria muito bom que todos os nossos municípios pudessem estar fazendo uma festa em comemoração do Dia do Agricultor, principalmente, que é uma forma também da gente celebrar com os agricultores e estar também fazendo essa divulgação nos municípios, o trabalho que o sindicato está realizando, o desempenho do sindicato junto com a sua base. E, assim, realmente foi uma festa muito bonita. E tenho certeza, além de Coité do Noia, também outros municípios também realizaram também a comemoração do Dia do Agricultor, e a gente espera que no próximo ano mais município também possa estar realizando o Dia do Agricultor Familiar, porque é um momento onde a gente pode estar celebrando com eles, e é um momento onde o sindicato pode também estar fazendo sua prestação também de contas à sociedade, do que o sindicato faz para defender a agricultura familiar, qual o papel do sindicato no município e o que isso tem também ajudado no fortalecimento e no desenvolvimento do município, na questão econômica, na questão da organização da agricultura familiar nos municípios. Então, isso realmente é muito bom, e que a gente não perca de forma alguma esses momentos, que são um momento onde a gente tem para cada vez mais fortalecer o movimento sindical do nosso estado e fortalecer a nossa agricultura familiar.
Confira agora uma entrevista com Humberto Barbosa, ele que é técnico do DIEESE em Alagoas, e fala conosco sobre os impactos e os prejuízos após o aumento dos combustíveis para a classe trabalhadora. Humberto, o governo federal ele aumentou o PIS/COFINS, né, do álcool, do diesel e da gasolina, tentando fazer receita, né, por conta do déficit que ele diz que possui. Qual o impacto que essa medida ela pode ter para os trabalhadores? Muito bem. O impacto esperado realmente é de inflação, né? O ministro Meirelles acredita que está tendo uma boa oportunidade porque os índices de inflação estão em deflação, estão caindo. Então, ele acha que tem margem para não comprometer a meta do Banco Central, trazendo um tributo que certamente vai provocar elevação dos preços, né? A gente sabe que combustível faz parte da matriz energética da atividade econômica, né? Tanto para o usuário se locomover, quanto para você transportar a produção do país inteiro. O país é altamente dependente, né, da matriz do petróleo na parte de transporte e escoamento da sua produção. Então, é inevitável que isso vá trazer mais inflação. E mais inflação é menos poder de compra para todos, né? Para o trabalhador, para o assalariado. Humberto, você tocou aí num ponto importante, a questão da inflação e até da deflação. Como é que está a análise desse índice especificamente, né? O governo Temer assumiu também com essa postura de tentar diminuir, de tentar combater. Isso realmente está sendo efetivo? Olhe, não, né? O governo Temer ele pode até invocar para si que está controlando a inflação, que está tomando medidas para reduzir a inflação, como ela realmente vinha ocorrendo, mas no nosso entendimento a questão é outra. A inflação está caindo porque existe uma recessão, existe uma crise, né? A inflação está caindo porque a demanda se tornou insuficiente, porque a demanda foi retracionada, né, pelo nível de desemprego, né, e pela falta de crescimento da produção. Então, você tem realmente uma queda da demanda, e demanda menor que oferta, diz lá a lei econômica, é queda de preços. Queda de preço é deflação, né? O governo não está controlando isso no sentido de que ele é o autor da deflação. O autor da deflação é a crise, né? E a gente tem que se lembrar que, mesmo trazendo a ideia de que os preços reduzem no contexto da deflação, mas nem toda deflação é saudável, né? Porque você tem deflação que é por insuficiência da demanda, mas você pode ter uma deflação com crescimento que, na verdade, não é deflação, é desinflação, né? O ganho de produtividade da produção em escala, ele pode reduzir preços não por falta da demanda, mas por ganho de eficiência, né? Então, o que nos interessa não é uma deflação, e sim uma desinflação, né? Se o governo fosse honesto e realmente estivesse falando que o controle da inflação estava ocorrendo por autoria dele, ele teria que ser o autor de uma desinflação, com medidas que trouxessem, né, aumento da produção, ganho de escala e mais eficiência de produtividade. Humberto, diante dessa situação toda, que outra medida o governo poderia tomar, né? Ele está aumentando a alíquota, implementando PDV, aumentando impostos, querendo diminuir a máquina pública. Que tipo de medida você recomendaria para o governo federal fazer, ao invés disso, que vai terminar prejudicando os servidores e a população? Muito bem. Só existe uma única grande medida que não exigiria dele aumentar impostos, não exigiria dele querer diminuir a máquina pública, né? Não exigiria dele querer diminuir gastos e facilitaria ele a cobrir o déficit. O que ele teria que fazer é diminuir a taxa de juros com urgência a uma velocidade maior do que a que o Banco Central hoje, né, vem praticando, né? Não é à toa que o presidente do Banco Central, o Ilan Goldfein, ele veio do Banco Itaú, né? Então, ninguém é criança para entender que, se você tira um homem que é presidente do Itaú e põe como presidente do Banco Central, não dá para não acreditar que existe aí uma relação, né,
íntima entre o Banco Central do Brasil e o mercado financeiro. Eu mesmo não acredito nisso. Por mais que possa se dizer que o Banco Central é autônomo e isento e altamente profissional, mas eu não consigo acreditar, né, que o presidente do Banco Central, que veio do Itaú, assim como muitos outros que vieram do mercado financeiro, eu não consigo acreditar que existe uma relação que acomode os interesses do sistema financeiro brasileiro, de abaixar mais a taxa de juros por causa da baixa da inflação, e essa queda dos juros nunca passou de 7%, a taxa Selic, que é a taxa que o Banco Central controla, né? Quando chega em 7%, parece que é o limite deles, né? E, na verdade, a gente teve já muita possibilidade de margem para cair abaixo de 7%, e eles nunca fazem isso, né? Ou seja, na verdade, eu sei que existe inflação ainda, mas o Plano Real conseguiu, entre aspas, diminuir a inflação, mas a gente trocou o problema da inflação pelos juros altos, né? E mexer no juro alto é mexer com o interesse do mercado financeiro brasileiro, dos banqueiros, que a fonte de renda dos bancos é o juro. Então, se o juro fica pequeno, a fonte de renda dos banqueiros diminui, né? Então, a gente tem aí um outro problema nacional que a gente tem que colocar na agenda, que é entender e assimilar como é que a gente vai combater os juros altos. Os juros caindo, vem aquela pergunta que você falou: a economia volta a crescer, a arrecadação sobe, o governo pode gastar mais, a arrecadação maior diminui a relação dívida sobre o PIB, porque o PIB cresce, então a dívida em relação ao PIB diminui, em termos de porcentagem, né? Um dividido pelo outro, dívida sobre o PIB. Então, se o PIB está crescendo, a dívida mesmo aumentando, o percentual dessa divisão pode ficar estável ou diminuir. Então, o único caminho definitivo é a gente pensar na diminuição da taxa de juros, né? Tudo que a gente está discutindo hoje, aumentar tributo ou não, né? Digo, o governo está discutindo, isso aí, na verdade, é uma forma de administrar um problema maior, que é o medo de você diminuir a taxa de juros. A taxa de juros caindo não é só o crédito que fica mais barato para todo mundo, mas é o custo do investimento no país que diminui. O custo do investimento diminuindo, você vai voltar a ter crescimento econômico, né? Essa é a ideia. E o programa Eu Quero Ver dessa semana vai ficando por aqui. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar através do site tvcommaceo.tv.br. Estamos também no YouTube, através do youtube.com/tvcommaceo, no Facebook, TV Com Maceió. Para sugestões de pautas ou críticas, você pode mandar um e-mail para o tvcommaceo@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.